Natureza fraca. Que horas são, Prata? 7h49. Só não tem natureza fraca quem resolveu ser policial. Abraços, beijos pro pessoal da 11ª Delegacia. Aqui tem polícia, e tem polícia ligada no Baianoá, né? Pena que não tem polícia pro pessoal do colarinho branco. Mas a informação que eu quero dar é sobre os ministros do Supremo Tribunal Federal que decidiram por 6-4 ontem extinguir o recurso do ex-candidato ao governo do Distrito Federal, Joaquim Roriz, sem julgamento do mérito da questão. Não precisa ser julgado, né? E então isso foi barrado com base na lei da ficha limpa pela Justiça Eleitoral. O ex-governador recorreu ao Supremo e a maioria dos ministros entendeu que, diante da renúncia de Roriz à disputa pelo governo, a ação perdeu objeto de debate. Você entendeu? Então me explique no blog do Baianoá, eu aceito. A lei da ficha limpa, para quem não sabe, é para vetar a candidatura de políticos corruptos, condenados em decisões colegiadas, né? Enfim, deixe seu recado no blog do Baianoá. Você é cidadão, você paga imposto, você vive numa democracia, você tem todo o direito. Você concorda ou você discorda? Quer saber o que vai acontecer? A lei da ficha limpa não vai valer para essas eleições. E agora? Agora, mais uma reportagem da nossa série especial sobre a importância do voto. Você sabia que, apesar de estar previsto na Constituição o direito de presos provisórios votarem, eles nunca votaram? Pois é, mesmo presos são cidadãos e esse ano, pela primeira vez, eles terão também o direito de escolher nossos governantes. Veja com Gabriel Pinheiro. No Brasil, votar é mais que um direito, é uma obrigação. Mas há exceções. A nossa Constituição suspende os direitos políticos dos cidadãos que cometeram crimes e cumprem pena nos presídios. Só que nem todos os detentos foram condenados. Em muitos casos, o julgamento definitivo ainda não aconteceu. São os chamados presos provisórios. Mas este ano, pela primeira vez, eles vão ter direito ao voto. Na realidade, o exercício da cidadania de forma plena, absoluta, e, consequentemente, eles passam a compreender que fazem parte de um processo de mudança de realidade social. Passam a ser vistos pela sociedade, passam a ser vistos também na perspectiva de que eles podem também colaborar de alguma maneira para uma mudança de cultura política e de cultura social em nosso Estado. Os presos provisórios passaram por um treinamento. No caso do senador, nós temos 3 números, governador e presidente, nós temos 2 dígitos, deputado estadual, 5 dígitos e deputado federal, 4 dígitos. No dia da eleição, os presos votam em 2 locais do presídio. Aqui, no prédio principal e no anexo, vão ter urnas para eles. Os locais foram escolhidos por motivos de segurança. Ficam bem próximos às celas dos detentos. Para quem está atrás das grades, a oportunidade de votar é também a chance de renovar a cidadania. Minha expectativa é que seja da melhor maneira possível e que eu possa ser eleito alguém que possa olhar pelos direitos penais e que venha, através disso, encontrar uma forma de inserir novamente os presos na sociedade da melhor forma possível. Se por um lado alguns estão conquistando agora o direito de votar, outros não são obrigados a declarar seu voto nas urnas. São os analfabetos, os jovens entre 16 e 18 anos incompletos e os idosos com mais de 70. Seu Guilherme tem 87 anos. Vota desde 1943 e tem orgulho de contribuir com a democracia. Se todos pensassem como eu, votassem, procurassem votar, e ficha limpa, pessoa que boa, que tem feito muito pelo país, nada de sujeira, o país estava outro, né? Mas infelizmente a maioria é que é amigo de fulano fez esse favor, fez aquilo e vai votar naquele que não merece. Já entre esse grupo de adolescentes, o direito ao voto é assunto polêmico. Emanuel tem 17 anos e não quer votar. Eu acho que eu não encontrei um candidato que me fizesse ter interesse de votar. Chiara e Thor discordam. Com meu título e meu voto, eu acreditando nos meus princípios, no que eu quero para o país, eu posso fazer a diferença, mesmo que seja um único voto. As pessoas reclamam muito, mas a gente não vê muita ação, muita responsabilidade no voto. Então, acho que é minha obrigação, é meu direito e obrigação ir mudar a história do país. Nós, como juventude do país, temos que procurar fazer o nosso melhor. Direito, conquista, dever. Não importa como seja encarado.
O voto numa democracia é a mais importante ferramenta para promover a cidadania. E a gente só vai ter jeito de promover a cidadania se nos unirmos contra crimes, principalmente os crimes eleitorais, os crimes que ferem diretamente a nossa democracia. Por causa disso, convidamos aqui o superintendente da Polícia Federal. Ele vai falar a respeito, José Maria Fonseca, a respeito da fiscalização das polícias no dia da votação. Bom dia, doutor. Bom dia, Daniela. Bem-vindo. Bom dia, muito obrigado. Bem, agradeço. Vocês da Polícia Federal tiveram uma reunião, não é, com o Tribunal, com o TSE, para decidir como vão fazer o esquema de fiscalização. Como é que vai ser aqui na Bahia? Olha, o Estado inteiro, a Polícia Federal, todo o efetivo vai estar à disposição do Tribunal Eleitoral e pretendemos, né, a ação da Polícia Federal em todo o Estado, qualquer que seja a cidade. Não só com a força ostensiva da Polícia Federal, mas também todo o trabalho de inteligência de forma integrada com as polícias estaduais e, inclusive, a Polícia Rodoviária Federal. Não pode boca de urna, não pode beber. O que é que exatamente não pode ser feito no dia da votação? Olha, o transporte ilegal de eleitores, né, a corrupção eleitoral, que é a compra de votos, além da lei seca, que foi proibida em todos os municípios, e também a boca de urna, que esse aí não se refere a espaço. Não existe um espaço definido para o que se diz a boca de urna. Pode a partir de tantos metros, isso não existe. Boca de urna é boca de urna e os juízes proibiram e a polícia vai agir com rigor nesses casos. Como é considerada a boca de urna por vocês? O que é considerado boca de urna exatamente? Olha, todo aquele trabalho que tentarem fazer próximos aos pontos de votação, na panfletagem, a distribuição dos santinhos e qualquer outra atividade que possa denotar a prática da boca de urna, ela será reprimida a mando dos juízes eleitorais. E o que pode acontecer com essas pessoas? Eles serão presos e imediatamente apresentados ao juiz eleitoral. Então, minha gente, olha aí, estamos conversando com o superintendente da Polícia Federal sobre a fiscalização dos crimes nessa época de eleições. Agora, doutor, por que uma pessoa não pode ser presa nessa época? Me explique. Veja bem, a lei eleitoral, como garantia do exercício pleno da democracia, ela impede que eles sejam presos a não serem em flagrante delito, que a lei penal ela manda que se prenda e não pode transgredir a lei nesses casos, ou então por determinação judicial, ou seja, por ordem judicial. A questão de não prender o eleitor nos dias das eleições é uma tradição em que ela vem desde aqueles tempos em que, para eliminar a concorrência, ou seja, para retirar os eleitores do candidato opositor, aqueles que detinham o poder político nas regiões mandava que se prendesse aqueles eleitores, de maneira a fazer com que não votassem nos dias das eleições. Era a prática do coronelismo, né? Perfeitamente. É isso que fez com que a Justiça Eleitoral viesse a proibir aquela prática, taxar como crime aquilo, para evitar que, assim, aqueles que eram detentores do poder na região ou no local, eles conseguissem retirar aqueles que, porventura, pudessem votar contra os seus candidatos. Interessante essa história, mas atenção, viu? Porque podem ser presos, sim, os que estiverem fazendo, vamos repetir, boca de urna, transporte ilegal de passageiros. De eleitores e também a prática do comércio e do uso de bebidas, né? Abertamente em público ou próximo aos locais das votações. É punido quem vende, quem compra a bebida? Exatamente. Imediatamente serão apresentados. A novidade que a gente traz esse ano é que as polícias, de modo geral, elas estão equipadas não só com equipamentos, como pessoas, peritos, escrivães, agentes e os delegados, para que imediatamente, tão logo seja notada essa prática criminosa, as provas já serão produzidas de imediato e imediatamente apresentadas ao juiz. Isso faz com que aquele inquérito policial ou aquele processo ele seja mais célere e aquela prova que foi produzida ali no momento, ela fique preservada e imediatamente já ela sedimentada e formalizada pelos peritos que acompanham as equipes da Polícia Federal e também as equipes das forças estaduais. Ô, doutor José Maria Fonseca, mais uma coisa, qual é o canal de comunicação das pessoas com a Polícia Federal? A gente sempre informa um disco de denúncia da Polícia Civil. Tem um canal também direto com vocês? Hoje nós temos os telefones da Polícia Federal, do plantão, que funciona 24 horas, né? E eles podem ser utilizados, estão aí nas listas à disposição. Nós não temos um número que seja o tipo 0800 que você ligue diretamente. Mas nesse período das eleições, a Justiça Eleitoral ela coloca um número que possa ser acionado, porque durante o período das eleições, a autoridade máxima, que é o juiz, então tudo deve ser
acionada a partir dele. Então, a ação policial que está à disposição dos juízes eleitorais é que receberão essas notícias e imediatamente determinarão que a polícia adote as medidas necessárias. Então, o Tribunal Eleitoral, ele coloca números à disposição dos cidadãos para que qualquer fato ou evidência que seja anotada possa ser encaminhada aos juízes da região. Muito bem, a gente vai disponibilizar o número no nosso blog, no blog do Bahia no Ar, para que todos os eleitores se unam, sabe? Em prol de uma democracia mais limpa, mais justa e cada vez mais madura, não é? Mais consciente. Doutor, muito obrigada, viu, pela sua entrevista. Pode ficar sentado aqui no Bahia no Ar. Doutor José Maria Fonseca, superintendente da Polícia Federal. Atenção, atenção, candidato querendo comprar voto, não aceite. Boca de urna não pode, transporte ilegal de passageiros, de eleitores não pode, viu? E a polícia está de olho. Daqui a pouco tem as notícias. O que aconteceu com o Vitória? Explique. Com o pele vermelha, Walter Lima, ele não fez a dança do gol e o Vitória perdeu fora de casa para o Atlético Paranaense. A culpa não é minha, que me perguntem, porque eu sou tricolor. Daqui a pouco também tem desespero, um assunto seríssimo dos pais de alunos de uma escola no bairro de Vila Verde. A menina de 6 anos está internada com meningite e os colegas, os pais dos coleguinhas estão com medo da doença. Já já falaremos ao vivo por telefone com um infectologista para esclarecer todas as dúvidas. Ao vivo, imagens do Alto de Ondina, imagens da Torre da TV Itapuã, na nossa Bahia. Daqui a pouco a gente volta com mais informações no Bahia no Ar.